William, trabalho na parte industrial da Ampre, né? Direção industrial, então, desde o início aí praticamente na Ampre. E quando eu entrei na Ampre, lá no Tatuapé, eram 5 máquinas, na verdade. Eles tinham uma serra, uma prensinha, 2 tornos e uma furadeira. A Ampre era isso. E aí toda a parte de usinagem, era tudo manual, tudo na raça, vamos dizer assim. Tudo lá, a gente buscava caixa de papelão no mercado da esquina para separar os pedidos, passava fita em tudo. Então lá era bem pequeno mesmo, bem inicial, embrionário. Mas foi uma fase legal assim, de crescimento, sempre teve oportunidade de desenvolver coisa nova, isso desde o começo. Né? Quando a gente começou a produzir, eu entrei praticamente quando a Ampre começou a produzir peça, porque antes era conserto de máquina, e aí em 2001, quando eu entro, já estava começando a parte de usinagem, montagem. Então foi a primeira grande virada, vamos dizer assim, né? Porque o concorrente que era quem produzia essas peças estava deixando de produzir, e aí a gente entrou nesse nicho de mercado, o Anderson lá com a folha, o catálogo que era uma folha, que ele já deve ter falado lá, e aí começou a desenvolver os produtos, né? Foi o ano, inclusive, que a gente começou a produzir caixa de direção, 2001 para 2002, ali nessa virada foi quando a gente começou a desenvolver as caixas de direção da Kombi, do Fusca, do caminhão Volkswagen 690. Isso aí era... Pô, deu trabalho pra caramba no começo. Sempre teve muita dedicação, e a gente estava conversando, inclusive um tempo desses atrás, que olha onde a gente está agora posicionado. E a gente sabe que a gente estava no dia a dia, que é natural, dá para imaginar o quanto que a gente errou também nesse meio do caminho, e sabendo que com esses erros a gente poderia estar ainda muito à frente. Então é espetacular. É um trabalho que você vê o resultado, claro, mas que é gratificante. Gratificante ver da onde começou e aonde está hoje. Cara, isso me pega muito. Eu não tenho muito parâmetro para mim de grana. O quanto que o cara ganhou de grana, se o cara tá rico, se o cara não tá. Agora, o quanto que o cara lutou e o quanto que o cara tá colhendo o fruto, isso aí me pega. Que é o que também me motiva. Sabe, eu nunca fiquei, o cara que não se distrai olhando para o lado, olhando para o mercado, não, ele tá na luta dele, correndo atrás, sempre reinvestindo na empresa, fazendo aquilo dedicar, e aí deu certo, a Ampre hoje já é uma referência no mercado, a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente quer se tornar ainda mais uma referência, e eu também comento bastante que a gente fez um caminho inverso. A maioria das empresas que eu conheço começa fazendo muito o marketing, começa a mostrar bastante coisa para o mercado, e depois que vem um crescimento, porque é importante o marketing, aí investe na empresa, profissionalização. A gente investiu sempre na empresa, sempre fazendo um marketing muito meia boca, assim, para dizer um português, ou fazendo um marketing bem limitado, bem justo, investindo na empresa, investindo na parte técnica, fazendo o produto ter uma qualidade melhor do que o que se oferecia no mercado. E aí, hoje, eu acho que é o melhor momento para a gente sim mostrar para o mercado o que é a Ampre, como que a gente chegou até aqui, aonde a gente quer chegar. Então acho que faz muita diferença. Não foi uma estratégia, tá? A gente queria investir no marketing, mas era meio automático. Eu vim da parte técnica, o Anderson é um cara de indústria, o seu Roberto é um cara de indústria, então sempre o foco foi acertar a fábrica. E aí a gente chegou no nível legal de qualidade de tudo, e hoje eu acho que convém a gente mostrar isso para o mercado, para os caras saberem o nível de qualidade, o nível de trabalho que a gente está aqui, o nível de comprometimento que a empresa tem para entregar o produto para o cliente. O melhor produto, rápido, e por aí vai.
Ali no meio de 2015, 2016, a gente começou a ter um gargalo da nossa linha de produto. A ideia da Ampli, falando de marca, a gente sempre teve uma preocupação em ser referência, em ser reconhecido como um produto de qualidade. E a gente escolheu um produto que não é fácil para se tornar referência, que é a caixa de direção. Então, quando teve aquela demanda de importação e muitos concorrentes começaram a importar produto, a gente se manteve convicto de que é melhor a gente saber o que a gente está fazendo aqui dentro. Então a gente manteve essa qualidade do produto, né? O custo da fábrica no Brasil, o custo da indústria no Brasil é muito alto. Então a gente tinha uma deficiência de gestão nessa época de 2016 mais ou menos, e aí eu tinha até estado fora da empresa por 2 anos, eu fiquei fora da empresa, que eu acho que até eu falo que a minha história confunde com a da empresa, eu acho que inclusive essa saída, porque quando eu saio e faço um outro movimento de outro ramo, outro tipo de abrir meu negócio, abrir uma empresa e tudo, eu volto, a gente volta, o Anderson conversa comigo e a gente retorna com uma outra pegada, uma outra vibe, uma linha de querer voar realmente. Então, nessa época o Anderson me chamou para conversar e ele falou, ó, a gente está com um custo industrial que tá tirando toda a nossa margem, está indo muito mal, a gente até consegue vender, só que o custo está muito alto, eu não conseguia reduzir isso. Então a gente fez um trabalho nessa época de ampliar toda a nossa linha de direção. Então a gente tinha um slogan que a gente nem usa muito mais, que é especialista em direção, né? E a nossa ideia era tudo que for relacionado à direção do carro, o cara vai procurar na Ampli. Se a Ampli não tiver, vai ser difícil você encontrar. E aí a gente começou a desenvolver os axiais de direção, a produzir aqui desde a forjaria, compramos prensa, começou a investir nessa parte de maquinário, os axiais, os reservatórios de direção, nessa época eu estava na parte de desenvolvimento de produto. Então a gente começou a desenvolver uma série de produtos relacionados ao nosso portfólio, né? Aumentando o portfólio, e aí começou a ter um crescimento maior da marca, a valorização da marca, porque caixa de direção é um produto que não tem tanto giro e tem um valor agregado, é um produto caro, mas que você não troca com tanta frequência no carro. Os outros produtos axial de direção, terminal de direção que a gente entrou, isso aí está no balcão o tempo inteiro. Então a marca Ampli começou a ser mais vista no mercado. Então daí a gente começou a ter um retorno, que a indústria começou, a fábrica começou a se pagar com preencher o que a gente tinha, porque era investido máquina, a gente comprava um monte de máquina e ficava parado boa parte do tempo. E aí administrava errado, aumentou a demanda, você faz um terceiro turno, diminuiu a demanda, você corta o terceiro turno. Sabe, não tinha uma estabilidade. Hoje a gente consegue, a gente trabalha os 3 turnos, mas tem uma capacidade de produtividade que a gente controla. Então você tem todas as ferramentas para a gente conseguir entregar os resultados. E aí você diminui o custo, e aí você reduz o lead time. E aí você começa a ter uma assertividade melhor na fábrica. Então, isso aí fez toda a diferença para a gente dar esse boom e chegar nesse cenário de hoje. Concorrência não é fácil não, viu? O mercado de aftermarket brasileiro aí não é para amador não.